Quando nós pensamos nas dificuldades relacionadas com o falar em público, a primeira coisa que vem à mente é o medo. É como se o medo fosse o único fator que impedisse uma pessoa de falar bem. E outro dia mesmo eu recebi uma cliente no meu consultório que ela me disse: Cida, eu preciso perder o medo porque eu não aguento mais ter que dar uma palestra, ter que dar um treinamento e sofrer no dia anterior, não conseguir dormir, frio na barriga e irritação. E eu não posso ir para frente porque na minha profissão eu tenho que falar. Essa é uma situação que muita gente vive, mas na hora que ela me disse isso, ela complementou. "Ô Cida, mas essa parte toda de técnica, ela sabe que eu sou fonoaudióloga, ela falou, eu não quero aprender muito de dicção, de voz, de nada disso." Aí eu fiquei pensando, claro, aqui, né, cada um tem a sua linha, mas eu fiquei de fato imaginando o quanto que ela não percebia o valor e a forma como as habilidades técnicas empoderam a fala. E isso é o que eu mais acredito. Se você sente medo para uma apresentação, você acaba desprezando outros elementos que também precisam ser fortalecidos para se falar bem em público. Não existe a relação de que uma pessoa não tendo medo, ela naturalmente ela vai falar bem. Não existe isso. Existem mais fatores envolvidos com esse falar bem. E o medo é um dos elementos que precisa ser levado a sério. Eu sempre estou gravando vídeos sobre isso, dando algumas sugestões e a minha percepção em relação a isso, porque realmente precisa ser tratado como algo sério. Mas hoje, especialmente, eu quero falar sobre o valor que tem você considerar que o medo é um elemento que mascara muitas outras dificuldades por trás dele. E aí é que entra essa parte da técnica. Se existe a possibilidade de fazer uma parceria entre saber lidar com o medo e desenvolver habilidades técnicas para falar melhor, não deixe de fazer isso agora mesmo. Você pode me dizer assim, ah, mas eu já aprendi 1 milhão de coisas e até agora eu não saí do lugar, eu continuo com medo, não faço isso, não faço aquilo, mas não é bem assim. Você precisa saber que os grandes comunicadores, mesmo com medo, vão lá e falam. O medo não pode ser um fator impeditivo, mas o desenvolvimento das habilidades vão ancorar a sua apresentação e fazer com que você fale muito melhor. Todo o tripé do meu trabalho é baseado em 3 elementos principais: a autopercepção, o conhecimento e o treinamento. A autopercepção relacionada à comunicação tem uma relação direta com o nosso olhar sobre aquilo que nós somos, sobre como nos vemos, como nós agimos. E essa autopercepção, ela entra muito num automático. Com o passar do tempo, nós deixamos de perceber alguns hábitos que nós temos, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de lidar com as situações. E para a comunicação isso é muito importante. Quando você vai fazer uma apresentação, chegou lá na frente e você não se preparou sob o ponto de vista técnico, você vai pela metade. Por quê? Você vai só com o medo, você vai com frio na barriga e a tua sensação é de que você está normal como em qualquer outra situação, mas não. O teu corpo acaba se curvando para frente, a sua voz fica para dentro, a sua respiração ofegante e também a dicção acaba podendo ficar enrolada. Algum desses elementos acaba acontecendo, mas quando você começa a se perceber, você precisa identificar qual é o seu jeito nos melhores momentos, quando você está falando com os amigos, com pessoas próximas que revelem quem é você. Não tem cabimento você ir fazer uma apresentação e ir no seu padrão, na sua versão resumida, na sua versão pequenininha, na sua versão contida. Não. E quando você começa a perceber quais são esses elementos positivos, você pode colocá-los muito facilmente numa apresentação. E quais são esses pontos? O colocar a sua emoção,
colocar a sua alegria, colocar sensações que ajudem as pessoas a perceberem quem é você. O outro elemento é o conhecimento. A comunicação vem sendo estudada há séculos. Existe muito conhecimento, muita ciência que embasa a comunicação. Essa relação entre o falar, o ouvir e a mensagem no meio disso tudo faz com que a comunicação precise ser estudada de uma forma muito ampla. É a mesma coisa que um atleta, quando ele participa de uma competição, ele vai lá e simplesmente vai participar da competição. Não existe isso, porque a partir do momento que você tem conhecimento sobre o valor da arte de saber se comunicar, você começa a trazer esses elementos com muito mais facilidade. E o treinamento é a forma de você colocar os elementos da autopercepção associadas ao seu conhecimento de uma forma bem prática. Vamos aqui imaginar o seguinte, eu vou te dar alguns exercícios para você começar a desenvolver a sua autopercepção na forma de falar. Primeira coisa que eu quero te propor é que você vá para frente de um espelho. Depois que você assistir a esse vídeo, vá para frente de um espelho e conte como é que foi o seu dia. Pode parecer uma coisa bem de louco, uma coisa bem absurda você falar, não tendo ninguém à sua volta, para um espelho. Mas o exercício que eu quero te dar é que, além de olhar para o espelho, você vai ter que olhar só para os seus olhos. E é incrível como esse exercício tão simples vai te trazer informações muito valiosas da forma como você fala. Você pode perceber que olhar para os seus olhos durante esse exercício pode ser muito fácil ou pode ser impossível. Um certo constrangimento pode acontecer e você começa a olhar para todos os lados. Mas não, essa autopercepção é exatamente isso, você fazer algo com consciência. E nós já conversamos em outras oportunidades sobre o valor do olhar. E esse primeiro olhar tem que ser sobre você mesmo, ou seja, você aprender a se perceber. Na hora que você estiver na frente do espelho, você vai ter a tua visão panorâmica, você vai estar de olho em você, mas vai perceber como que você se comporta, qual que é o teu bem-estar, o teu mal-estar, ou seja, como que você se movimenta quando você fala. Procure contar para você mesmo, na frente do espelho, alguma coisa que seja muito gostosa, alguma situação que você tenha vivenciado nesse dia ou nos dias anteriores, ou que você vai vivenciar. Mas o importante é você perceber quais são as características da sua fala quando você está diante do espelho falando algo que naturalmente você poderia conversar com um amigo. Ainda que possa parecer uma coisa muito sem propósito, na hora que você está diante do espelho e começa a perceber as suas características, você começa também a levar isso e a ter insights muito poderosos no momento que você está diante de uma plateia. E ali, na plateia, diante dos outros, desenvolvendo o conteúdo que você estiver, você começa a colocar em prática algumas coisas. Opa, não posso olhar para o chão, opa, não posso ficar parado. E a sua relação da fala vai se tornando mais ampla. Ter autopercepção para falar melhor tem uma relação com vários elementos que envolvem uma boa fala. Assim como a linguagem corporal, um dos elementos que fica muito em evidência é a respiração. Quando você está diante de uma plateia, você já deve ter observado isso em alguma situação que você tenha ficado nervoso, que a barriga paralisa, é como se você não conseguisse mais respirar. O impacto que a respiração tem sobre a voz e sobre a forma de falar é muito grande, porque nós falamos usando o ar que sai. É no momento da nossa expiração, ou seja, no momento que o ar sai dos pulmões, que nós produzimos a nossa voz. Agora imagine lá, você está com aquela tensão toda e você esquece de respirar. O que acontece? A respiração fica curta, entrecortada e você passa a não observar como você está falando. Entra no padrão automático e vai do jeito que for. Não, mais uma vez, é o medo tentando te sabotar. Como é que se pode resolver isso? Vamos trabalhar com
a percepção da respiração em diferentes situações do nosso dia a dia. A primeira coisa é você perceber como que você usa a sua respiração durante a sua fala. Como você pode fazer isso? Olha, manda um áudio para alguém que você tenha bastante liberdade e diga, ó, vou te mandar um áudio aqui te contando uma coisa que eu estou exercitando. Isso ajuda, você vai ter o outro do outro lado e você vai realmente usar a sua fala com um elemento de conversa. Quando você conversa com alguém, você consegue perceber como que você utiliza a sua respiração. Existem dois problemas principais para quem descoordena a respiração durante a fala. Um é respirar o tempo todo, como se estivesse faltando muito ar. Ter que respirar muitas vezes tira a atenção sobre a fala, porque passa a sensação de insegurança, de ansiedade. E nós temos que controlar a saída do ar de uma forma que seja confortável falar e confortável ouvir. E isso tudo está muito relacionado ao nosso ritmo respiratório. E outro problema relacionado à respiração durante a fala é a pessoa, não sei se é o seu caso ou não, que vai falando e esquece de respirar, já não tem mais fôlego. E quem está ouvindo tem aquela sensação de que vai desmaiar junto com a pessoa que está falando. Associando a ideia da autopercepção e já trazendo para o treinamento, o que eu te sugiro? Quando você mandar o áudio pelo WhatsApp para você ouvir como que você respira, procure observar em qual das duas classificações você está inserido. Ou solta muito ar e vai falando até o final, ou respira muitas vezes. Ou a terceira opção, você utiliza a sua respiração muito bem. É isso que eu desejo. Mas se não for esse o seu caso, comece a observar como que você pode trabalhar o equilíbrio da respiração. Um dos exercícios que eu mais gosto de propor quando você sente o nervosismo antes de uma apresentação e que isso altera muito o ritmo respiratório, é você chegar no local alguns instantes antes, vai para um cantinho ali esperando o momento da sua apresentação, pegue a sua pulsação. Você sabe fazer isso? Muito fácil, treine aí. Você pega o pulso, começa a ver os batimentos cardíacos aqui, ou se tiver dificuldade para ver aqui, coloca a mão aqui e vai lá, pá. No momento que nós estamos mais ansiosos e preocupados, o que acontece? O ritmo respiratório se altera e o coração vai bater mais forte. O que eu te proponho? Que você pegue a pulsação aqui e fique observando. A partir do momento que você já tiver pego aqui o pulso, estiver controlando isso, você vai perceber o seguinte: imagina que você vai inspirar em 3 tempos. Ou seja, tomei o ar e deu 1, 2, 3. 3 batidinhas no coração. Muito bem. Aí você vai segurar um pouquinho o ar e vai contar 1, 2, 3. Ótimo. Você segurou um pouquinho o ar. Que seja confortável, não vai achar que tem que segurar por muito tempo. Agora você vai soltar o ar em 6 tempos. Então veja, você percebeu ali que você colocou a inspiração em 3 tempos. 1, 2, 3, segurei em 1, 2, 3 e na sequência você vai soltar em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos imaginar a situação que você está muito tenso para fazer essa apresentação. Você vai ver que no começo os batimentos eles estão bem acelerados, mas na sequência, com a repetição do exercício, você vai percebendo que o soltar o ar vai ficando muito mais gostoso e que você não vai tendo o descontrole nessa saída do ar. Isso é importantíssimo, porque o falar bem está relacionado com esse momento do soltar o ar de forma gradual. São muitas as situações que podem causar atenção durante uma apresentação. E eu gosto de reforçar o seguinte: a gente não tem que temer ficar nervoso durante uma apresentação. É algo que mexe com emoções
E é um grande erro a gente tentar isentar toda e qualquer emoção de uma apresentação. Se for para você sentir uma emoção, nervosismo, sinta isso, mas não deixe que isso tome conta da apresentação. E, portanto, a partir do momento que você parou, respirou, você vai tendo mais habilidades para controlar isso durante a sua fala. Durante a sua apresentação, imagina lá que você está olhando para todo mundo lá e começa a sentir aquele nervosismo, aquela sensação de que você vai cair na frente de todo mundo. O que você tem que lembrar de fazer? Respirar devagar, soltando ar de forma controlada. Isso tudo vai te dando condições de trazer a sua atenção para o momento presente, ou seja, você se conecta, vai soltando o ar devagar, mas de uma forma bem conectada e vai restabelecendo a sua autoconfiança, vai percebendo claramente que não vai ser uma respiração acelerada que vai te derrubar. Para você que quer melhorar a comunicação e desenvolver a sua autopercepção como uma forma de potencializar as suas apresentações em público, eu te sugiro que esteja sempre muito em contato com a sua voz. Nós podemos falar sobre diferentes aspectos. A voz faz parte do nosso dia a dia de uma forma muito poderosa. Durante uma apresentação, a sua voz pode ir lá para trás e fazer com que você pareça intimidado, com medo de uma situação ou da plateia que está à sua frente. Como é que você pode trabalhar isso no seu dia a dia de uma forma muito tranquila? Ouvindo mais a sua voz. E não me venha com a história, eu detesto ouvir minha voz, nada disso. Se apaixone por ela. Sua voz é maravilhosa, tenho certeza que sim. Só que quando nós ouvimos a voz, ela causa estranheza, não tem problema. Quanto mais você vai ouvindo, você vai percebendo que o fato de você se sentir um pouco desconfortável tem a ver com você perceber a voz de uma forma diferente no momento que você está falando. Então, por exemplo, se eu estou aqui falando com você, eu tenho uma percepção da minha voz. Mas quando eu ouço ela gravada, aos pouquinhos eu vou também percebendo que essa vibração interna não está fazendo tanta falta ali, porque eu aprendo a me ouvir. E é isso que eu desejo que você faça. Grave-se muitas vezes e vá percebendo quais são as características que você considera fortes na sua forma de falar, no uso da sua voz. Então, por exemplo, o falar alto demais não significa que você fale bem, e nem o baixo demais. Mas qual é o volume ideal para você ser ouvido com facilidade? E isso tem que ser agradável para quem ouve. Às vezes, vale a pena perguntar para as pessoas com as quais você convive se você fala alto demais, se você fala baixo demais, se você fala para dentro, se você fala para fora. No estudo da voz, existe muita ciência. Mas no nosso dia a dia, de modo geral, nós recebemos muitos feedbacks que são muito fáceis. Ou seja, a pessoa fala, essa voz de gralha, essa voz para dentro, essa voz assim. Quer dizer, a gente consegue identificar quando uma voz é boa ou não, é ou não é? E com facilidade. Além do exercício de se gravar, eu te proponho que você também passe a ter mais autonomia sobre a forma como você fala, ou seja, ouvir melhor a sua voz no momento da sua própria fala. Imagina que eu estou aqui num lugar que hoje está um pouquinho barulhento e eu começo a falar com uma voz mais gritada, imediatamente isso te traz uma estranheza, um desconforto. Nós temos que pensar o quanto que a nossa voz pode impactar de forma positiva ou negativa as pessoas que nos ouvem. É ou não é? E essa é uma das coisas mais difíceis de serem percebidas pela maioria das pessoas. Porque não tem o hábito de se gravar, ou porque não tem o hábito de se ouvir, ou ainda porque tem o hábito de ficar insistindo que a voz é feia. Não é feia, a gente só não conhece a própria voz e nós precisamos trazer ela para o nosso dia a dia de uma maneira muito próxima, que você diga, não, espere, aqui eu estou falando muito alto, aqui eu estou falando muito baixo, aqui eu estou falando muito agudo, e vá trabalhando com esses elementos para que no momento que você estiver diante de uma plateia, que o mais importante é você dominar o conteúdo e passar isso da melhor forma possível, que a sua voz não seja um elemento de ruído,
ou seja, que ela chame mais atenção do que você está dizendo, que é o conteúdo, naturalmente, aquilo que mais interessa. Portanto, quando nós começamos a desenvolver as habilidades de respirar melhor, de perceber o próprio corpo durante a fala, de perceber melhor a voz, isso tudo vai fazer com que a fala seja muito mais poderosa, com medo ou sem medo. As habilidades técnicas, elas são muitas e como é bom nós nos apropriarmos da capacidade de falar bem. Isso é treinamento. Isso é conhecimento, isso é autopercepção. Neste vídeo eu falei sobre a importância da autopercepção e nos próximos nós vamos conversar sobre o valor do conhecimento e do treinamento. Você gostou desse vídeo? Deixa um comentário, dá um like que eu quero ter você sempre aqui perto de mim, comentando, dando as suas sugestões. Inclusive, se você tem algum tema que você gostaria que eu abordasse aqui, é muito bem-vindo. E se você tiver alguma sugestão, coloca aqui embaixo, vai ser um prazer falar com você. Um beijo para você e muito obrigada!